Boa tarde Impressionante. aos nossos convidados. Temos connosco o Dr. Pedro Choi. Temos também a doutora Tâmara Milagre e temos também o Dr. Fernando Fernandes. Muito bem-vindos. Começamos pelas senhoras. A doutora Tâmara Milagre é presidente da Associação Evita. A Evita é a Associação de Apoio a Portadores de Alterações nos Genes relacionados com cancro hereditário. E é consigo que gostaríamos de começar, doutora Tâmara. Como está? Obrigado por ter vindo. Foi um convite rápido, digamos, porque quisemos, já tínhamos este tema agendado, mas não com esta incidência, e gostávamos que a senhora, como médica, enfim, não é médica, como presidente, melhor dizendo, desta associação, o que a associação defende? É assim, a Associação Evita quer dar apoio às famílias afetadas por cancro hereditário, porque o cancro hereditário já não é uma questão individual, mas mesmo familiar, não é? Envolve a família toda diretamente, porque há uma probabilidade de passar essa mutação genética, digamos, aos filhos, uma probabilidade de 50%. Cada um dos pais passa um gene e um deles pode ou não ter o defeito. E as pessoas têm essa consciência de que Não. E é para isso que também trabalhamos, precisamente, consciencializar a sociedade. E aí também quero realçar que não é possível fazer um teste para saber se alguém tem qualquer tipo de cancro em alguma altura da vida. Esse teste que se refere ao cancro hereditário é um teste preditivo que identifica uma mutação já conhecida, patogénica, que pode, ao longo da vida, eventualmente causar com uma certa... ainda que haja, no caso da Angelina Jolie, apesar de a mãe ter morrido aos 56 anos e de os testes genéticos, de alguma maneira, indicarem 87% de probabilidades, ela ainda assim tinha uma margem para não ter, não é? Exatamente. Da mesma forma que quando alguém diz pode jogar roulette russo com 9 balas e pode ou não calhar essa... Outro argumento de uma mulher e de uma mãe e de uma filha nos Estados Unidos era: se nós tivéssemos 87% de probabilidades de entrar num avião que fosse cair, se nos dissessem este avião, eu não sei se é um argumento falacioso ou não, os setores depois poderão também refletir sobre este tema, mas se nós fôssemos um avião e dissesse: olha, isto tem 87% de hipóteses de cair, será que nós entraríamos? Eu acho que o debate está lançado. Doutor Fernando Fernandes, o senhor é um homem que tem um currículo extraordinário. Especialista neste campo, não é? E pretensões de superiores de oncologia, mas é um homem que tem muito... já não pertenço, mas enfim, esteve lá muito. décadas. Doutor, o que é que tem a dizer sobre isto? É porque há muita gente... Pois, eu quando vi a notícia, como cidadão, eu fiquei surpreendido e apercebi-me logo o impacto que a notícia ia ter, porque é óbvio que se fosse mulher, eu ficaria com imensas dúvidas e imensas questões que eu tentaria esclarecer, isso é óbvio. Como médico e como clínico dedicado em particular a esta área, eu fiquei um pouco surpreendido e questionei quais teriam sido os fatores que determinaram que a Angelina Jolie tivesse tido esta opção, tivesse tomado esta decisão. Porquanto, como disse muito bem aqui a minha companheira de estúdio, não há um teste que nos permita disseparar as pessoas que vão ter cancro das que não vão ter cancro. Quer dizer, isso não existe, não há nenhum teste. Mas existe a consulta de genética familiar. Exatamente, não é? Que está destinada a certo grupo de pessoas, isto é. É preciso esclarecer isso e dizer isso. Só 5%, cerca de 5% dos cancros é que são considerados familiares. Portanto, é só 5%? 5 a 10%, segundo dizem as estatísticas. Portanto, a enorme maioria, é preciso, para tranquilizar as pessoas, tranquilizar neste aspecto, óbvio. Claro. A enorme maioria dos cancros da mama não são hereditários. Pronto. Portanto, nessa base, é preciso esclarecer que, para sujeitar as pessoas aos testes genéticos, é um grupo determinado que está associado a um risco familiar. Portanto, eu quando agora vi a peça da Angelina Jolie, apercebi-me de um pormenor. A mãe dela
tinha um cancro diagnosticado aos 46 anos. E lutou vários anos, não é? Lutou até aos 50 e Portanto, ela faria parte de um grupo de pessoas, efetivamente, que deveria sujeitar-se a um teste genético. Por exemplo, na minha família eu tenho várias tias que têm cancro de mama. A minha mãe tem cancro de cólon. Não tem, nesta altura está curada, as outras também. Mas portanto, há uma grande incidência de cancro na família. Pronto, é provável que eu tenha também, não é? Que eu venha a ter, digamos. Poderá, embora sendo homem, poderá vir a ter. Porque o cancro da mama também existe no homem, não? Pois, mas é essa questão também que se coloca, que é, isso é válido só para o cancro de mama ou é válido para o cancro em geral? Não, neste caso, este tipo de marcadores, este tipo de genes, são direcionados para o cancro da mama e cancro do ovário. E existe para outros? Existe para o colo, nomeadamente. E para a próstata, para os homens ou não? Para a próstata, em termos preditivos, existe um gene que se detecta laboratorialmente e que hoje em dia é prática comum as pessoas fazerem o seu doseamento. É importante também, Dr. Pedro Choi, porque é um homem das chamadas medicinas alternativas, ou da chamada, apesar de, enfim, da área deles de ser hoje considerada e, enfim, ter hoje uma dignidade que merece e que é diferente da que tinha anteriormente. E, portanto, gostamos sempre de estar com ele para ele nos dar esse, seu ponto de vista. Pedro, doutor, o que é que acha desta Bom, em relação à Angelina Jolie, eu já vejo aqui duas coisas. Uma é o seu ato individual, outra é o seu ato público. Ou seja, as pessoas tendem a ter medo de falecer daquilo que faleceu alguém que seja muito próximo. Há pouco falou-se num sinistro de aviação. Se uma pessoa tiver 3 pessoas na família que morreram num desastre de automóvel, as pessoas têm medo de andar de automóvel. Ou seja, e andar de automóvel não é hereditário. Pelo menos morrer de acidente de automóvel não é hereditário. Ao contrário, há quem diga ao contrário. Mas se o medo se instala. Os Kennedy, etc. Dessa natureza, etc. Com sinistros, etc. O que é que eu estou a querer dizer? Estou a querer dizer que é isso mesmo. Eu já vi uns milhares de doentes, de muitos problemas de saúde. Se uma pessoa tiver na família 2 pessoas que morram de um infarto do miocárdio, fica-se com a paranoia que se vai morrer de infarto do miocárdio. O que faz com que as pessoas façam tudo o que puderem para, se possível, evitar os fatores de risco, ou então pôr a cabeça debaixo da terra e fingir que nada existe. Eu penso que a Angelina Jolie foi ao extremo daquilo que era possível fazer. No caso dela, individualmente, eu entendo que ela tenha tomado essa atitude, no sentido em que, entre outros casos, havia o pânico individual de vir a sofrer do problema. Eu penso que estes testes genéticos que ela fez não correspondem exatamente àquilo que é dito, aos tais 87% de garantia de que ela pode vir a sofrer de cancro da mama, respondendo à pergunta que foi lançada no princípio. Evidentemente que se eu tivesse 87% de probabilidade de entrar dentro de um avião e não entrava no avião... Apesar de haver uma probabilidade de pessoas... Contudo, não se trata de um avião, trata-se de retirar as duas mamas. E depois também tens de pensar noutra coisa, é que há que também situarmos cronologicamente ao facto de que a mãe foi há 20 anos atrás e que já passaram 20 anos. A medicina mudou muito. A medicina chinesa é a mesma e sempre tratou com muito sucesso doença oncológica, nomeadamente doença oncológica da mama. Contudo, a medicina convencional evoluiu muito e hoje as taxas de sucesso, de sobrevida, de sobrevivência e de recuperação em relação à doença oncológica são muito superiores hoje, não têm comparação nenhuma. Ou seja, estamos a comparar coisas que, de certa forma, não são comparáveis. O que eu acho é que esta notícia pode lançar o pânico e pode fazer com que agora que as mulheres comecem todas a pensar que têm que tirar as duas mamas. Eu vou procurar aqui no Facebook muito do que aconteceu. Mas diga lá, Tamara, o que é que acha de... O que é que está a achar? Está aí um bocadinho olhando, não é? Um bocadinho como num jogo de ténis. Mas... As pessoas, quando chegam assim, já têm uma outra perspectiva, não é? Assim, porque ela não é tonta, não é? Não, se ela não é nada tonta. Se ela fez isto, eu acredito que ela sabia o impacto que isto teria em termos desta discussão. Ou então o medo tomou conta dela. Não, ela tomou uma decisão, com certeza, depois de se informar inteiramente sobre o assunto. E aquela alta percentagem... Eu posso imaginar que a própria mutação familiar dela, que cada família tem a sua fórmula, e o geneticista, quando vai mais à história familiar e vê que, de facto, muitos familiares tiveram cancro de mama, então nesta mutação a percentagem aumenta um bocadinho para cancro de mama. O que é que a fez avançar para esta associação de apoio de portadores com alterações dos genes relacionados com cancro hereditário, de que é presidente?
Pois, é a falta da associação deste género, porque eu própria sou portadora da BRCA1, da mutação BRCA1, e na altura que recebi o resultado, o primeiro pensamento foi: quero falar com alguém que está na mesma situação, não é? Porque essa mutação genética é muito complexa, é uma ansiedade, é uma espada de Damocles por cima da cabeça que pode cair a qualquer momento. Não é? E eu, pela minha história familiar, percebi que a nossa mutação, de facto, é agressiva e forte. Porque tenho 3 tias que morreram com cancro nos ovários, a minha avó paterna morreu com cancro nos ovários e uma prima minha está com cancro da mama e outra tia com cancro da mama. Portanto, a minha mutação está presente e atua. E evidente, não é? Pois. Dr. Fernando, queria acrescentar... Eu queria acrescentar não, que esta... podemos falar, porque não é pergunta-resposta. Podemos focar em pessoas que eu acho que é mais importante. Estou a ver aqui no Facebook. 85% não é uma percentagem fixa. A probabilidade é de 35% a 85%. Portanto, em todo esse lote, não vamos dizer que todas as pessoas que têm um BRCA1 positivo têm 85% de probabilidade. Mas é possível apurar um número ou uma percentagem? Não é possível. É de... Bom, aliás, é bom dizer o seguinte também para conhecimento das pessoas. O BRCA1 e o BRCA2 é importante quando tem uma mutação. Isto é, ele existe, mas é quando sofreu alterações. Ele é um gene que tem por função, é um gene supressor, tem por função tentar evitar, isto em termos básicos, tentar evitar o desenvolvimento do cancro. Portanto, quando ele sofre uma mutação, quando ele se altera, digamos, esse efeito protetor, desaparece ou diminui. Então, aí a probabilidade aumenta. Isto é um aspecto. Portanto, esses 85% não têm que ser levados à letra. Primeiro ponto. Segundo ponto, a história genética é extremamente familiar e importante. E estamos aqui a ouvir várias pessoas dar o testemunho de familiares que tiveram cancro da mama. Porque isto é importante. Uma mulher normal, que não tem, portanto, normal, que não tem história familiar, que ninguém na família dela teve cancro da mama, fazer um teste genético, à partida, pode ser uma decisão pessoal, mas é uma decisão que, do ponto de vista médico, não tem cabimento. Porque ela poderá não ter cancro da mama, poderá ter, estar no grupo dos 90% de pessoas... Mas as pessoas que são encaminhadas para a clínica, para consulta de genética, que existe no IPO, que existe em Santa Maria, enfim, quem são essas pessoas? As pessoas com uma história familiar de risco. São essas pessoas. Aliás, há guidelines, que, nomeadamente nos Estados Unidos e no Canadá... E qual é o objetivo? O objetivo é determinar, efetivamente, em pessoas que estão ligadas a uma história familiar, se essa pessoa em si herdou da família esse gene alterado, mutado e que tem, então, elevada percentagem de risco. Nesse caso, de ter a história familiar, fazer os testes e ser positivo, tem que procurar conselho junto de quem a saiba aconselhar. Porquê? Isto aconselhar porquê? Porque o risco é elevado, mas as opções de vida para essa pessoa têm que ser discutidas. Eu costumo dizer às minhas doentes, nos casos em que se verifica essa situação e que querem sujeitar-se aos testes, eu costumo dizer-lhes o seguinte: escute, se o teste vier positivo, eu gostava muito de saber se está disposta a tomar uma atitude radical de fazer uma cirurgia profilática, porque isso tem implicações e vai ter que ser uma decisão assumida por si. Se está disposta a correr, a sujeitar-se a esse procedimento, vamos fazer os testes. Se não está disposta, não sei se valerá a pena ser conhecedora disso e depois ficar psicologicamente afetada e não saber lidar com a situação. Doutor, temos exemplos, ou temos já casos onde as mulheres optaram por fazer isso? Sim, com certeza. Eu tenho algumas doentes que fizeram. E como há muitas pessoas que falam aqui no Facebook sobre como é depois. A minha própria irmã dizia, mas e depois como é que vai ser? E depois... Como é que foram essas experiências, doutor? Foram, de um modo geral, boas? Hoje em dia, com a possibilidade de fazer a reconstrução imediata, digamos que as pessoas ficam sem os seus tecidos naturais, não é? Mas não ficam, digamos, com o ónus da mutilação. Por outro lado, se psicologicamente aceitaram que querem fazer isso
para não ter o risco de vir a contrair a doença, isso prevalece e as pessoas aceitam a situação bem, é mais forte. Eu não sei, eu já vi, quer dizer, já vi mamas que tiveram, portanto, que foram, como é que se diz, que tiveram aumento e foram arranjadas, digamos, por questões estéticas. Quer dizer, o aspecto da mama é o mesmo de alguém que tenha, por exemplo, enchido, posto mais peito? Pergunto. Não é bem. É mais fácil do ponto de vista estético, digamos, compor ou arranjar, como disse, uma mama que tem os seus tecidos naturais, do que de extrair toda a mama toda e colocar uma prótese. Uma prótese de silicone. Portanto, é óbvio que a forma poderá não ser a forma 100% ideal, mas é... E hoje em dia sabe que a própria cirurgia plástica também evoluiu muito e há muitas formas de... Posso fazer eu não gosto de fazer perguntas pessoais às pessoas, não fazemos isso aqui. Mas tirou tudo? Sim, eu tirei tudo. As duas? Sim, eu optei pela solução mais radical, porque temos 3 maneiras de enfrentar o cancro hereditário. É para já uma vigilância muito apertada, depois pode-se fazer uma quimioprevenção, que baixa o risco por 50%, mas continua ainda um bocadinho elevado, não é? Terceira opção, cirurgia preventiva. Eu, como tinha essa história familiar toda, e já a certeza que era portadora, tendo 2 filhas pequenas, eu pensei logo, eu não tenho tempo para ter um cancro de mama agora. Quando se vê ao espelho, Tamara, esteticamente, gosta de se ver? Não me faz minimamente impressão, porque eu não me reduzo só às minhas mamas. É verdade, era o que dizia. Não me reduzo só a isso. Mas é a questão da feminilidade, não é? A questão da... Por exemplo, eu posso fazer mais uma pergunta? Com certeza. Em termos de sensibilidade e digamos... É diferente, não é? É diferente. E é para isso que também temos a associação. É para trocarmos experiências. Claro. Para as senhoras que pretendem fazer uma cirurgia, falar com a outra que já fez a cirurgia. Para acabar com as ilusões, porque às vezes ficam ilusões. Ou só chegar ali a sua sexualidade alterou-se? Quer dizer, altera do ponto de vista... Pode ter sofrido, se calhar, inicialmente, uma ligeira timidez da minha parte, mas lá está. Se me permitir acrescentar aqui uma nota, eu acho que é possível até criar o contrário, que é, na prática, se uma pessoa vai mudar a forma das suas mamas, pode, de alguma forma, eu peço desculpa, o termo médico é mamas. Já passou. A gente já pode chamar as coisas pelos nomes. As pessoas também têm uma alternativa, que é a hipótese de fazer a forma de mamas que desejaram a vida toda, porque isso também pode acontecer. Porque isso faz sentido estético. Eu já assisti a várias pacientes que fizeram mastectomia por cancro da mama e que tomaram por opção, então já que vou fazer cirurgia, vou fazer as mamas que eu sempre quis ter a vida toda. É verdade. E, portanto, vou falar com o meu cirurgião estético e vou programar no sentido, agora vou ficar com as mamas... Pois, mas não é bem assim. Mas não é a mesma coisa, não é? Doutor, e além disso, não há cancros de mama onde não há indicação para reconstituição e hoje em dia, pelo menos daquilo que eu julgo saber, e eu estou mais ou menos, quer dizer, dentro do assunto pelas pessoas, é que se opta por retirar normalmente só até a zona do... depende dos casos, não é? Sim, eu tenho uma tia que tirou totalmente uma das mamas e outra que fez, que tirou só uma Eu posso chamar-me um exemplo vivo da evolução da cirurgia da mama, porque quando eu comecei nestas lides, praticamente 100% das doentes eram sujeitas a mastectomia. Total. Começou, quando eu entrei no IPO na altura, num dos serviços, começou-se a praticar aquilo que se chamava a cirurgia conservadora, que era efetivamente... Era o que faltava. Era efetivamente preservar a mama, retirando só a zona que era afetada pelo tumor, com uma margem de segurança, etc. Nessa altura fazia sempre o esvaziamento da axila, os gânglios da axila. Claro, isso é para lhe dar uma cronologia muito rápida. A escavação até... Todos os gânglios da axila eram retirados porque era necessário saber se estavam atingidos e evitar... Fazia-se até aquela coisa, quantos deles? Havia uma percentagem. Pronto, exatamente. 10 em 8 em 10. Estamos neste momento numa situação em que a doente que não tenha manifestação de nenhum gânglio que seja... passível de estar atingido pela doença, que se chega à conclusão que tem largas hipóteses de se fazer só retirar o tumor e retirar o primeiro gânglio
que se chama gânglio sentinela, para ver se está atingido ou não. Se ele o não estiver, evita-se retirar os outros gânglios. Portanto, a cirurgia tem sofrido uma longa evolução no sentido restritivo, porque tenta-se conservar ao mais possível a imagem da mulher e evitar sequelas e morbilidade daquelas cirurgias mutilantes que se faziam há uns anos atrás. Sim, doutor, diga. O esvaziamento axilar faz com que as pessoas façam edema da mão. Não, e até depois a fisioterapia, e aquilo é terrível. Até para levantar. Chegava-se a ver membros superiores com dimensões assustadoras. Portanto, isto... E quando não era assim, as pessoas tinham sempre muita limitação. Portanto, tenta-se evitar essa morbilidade.